Eu quero agradecer a todos, quero também pedir a bênção do Senhor a todos que vão ouvir essa palavra aqui na igreja e também pela internet. Abra o teu coração, porque Deus fala conosco através dos seus ministros e também quando você lê a Bíblia, quando você lê a palavra de Deus. O tema de hoje é Pai, o Pai, né? Nós temos o Deus vivo, o Deus criador de todas as coisas em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Logo, quando você lê o livro de Gênesis, você já se depara com o Pai, com o Espírito Santo e com Jesus Cristo, que é revelado lá no livro de João. Logo no primeiro capítulo, o Senhor revela, né, a presença de Jesus Cristo em Gênesis, do Espírito Santo, do Criador, lá em Gênesis. Então, hoje nós vamos falar da pessoa do Pai. Isaías 64 tem o seguinte tema. A seguinte mensagem: contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro, Tu és o oleiro. Todos nós somos obra das Tuas mãos. O Pai é o Criador. Jesus é o Criador e o Espírito Santo é o Criador. É o único Deus. Né? Então a figura do Pai. Qual é a figura do Pai? O Pai é o protetor. O Pai é aquele que supre as necessidades. Não é? Aí, o Senhor, então, um dos nomes do que Deus é chamado é de Pai. Ele é o Pai. Não é? Ele é o Pai da criação. Ele é o Pai de todos aqueles que se entregaram a Jesus Cristo. Ele é o nosso Pai. Eu posso orar ao Pai? Posso. Eu posso clamar ao Pai? Posso. O Pai é onisciente, onipresente e onipotente. E isso é muito interessante porque a igreja tem um Pai, então a igreja jamais vai ficar desprotegida, jamais vai ficar sozinha, porque o Pai, vamos fazer uma comparação com o Pai que ama o Filho. Qual é o desejo quando eu digo Pai, Pai e Mãe, tá bom? Qual é o desejo do Pai para com o Filho? É estar sempre do lado, é sempre junto, ou não? Aqui todos nós amamos. Você não tem o desejo de ficar sempre? Quando meu filho tiver tanta idade, quero protegê-lo. Quero estar ali, quero suprir. Quanto tempo? Todo o tempo. Mas nós conseguimos? Não, porque nós não somos onipresente, nem eterno fisicamente falando. Mas o Pai Celestial, Ele é onisciente, onipresente e onipotente, o eterno Deus. Amém? Provérbios 3, 11 e 12. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Aqui o Senhor disse que Ele, como pai, Ele nos ensina e nos repreende quando estamos errados. Isso é amor. E isso vem falar conosco, pais. O pai e a mãe, hoje, irmãos, por causa daquilo que nós comentamos, dessa mente doentia, diabólica, que está no mundo inteiro, desprezando a família, o ensino dos pais aos filhos, hoje muitos pais cristãos estão deixando de lado a educação e a correção aos filhos. E a Bíblia diz que isso não é querer bem. Isso é outra coisa. O pai e a mãe que não corrigem os filhos não estão fazendo bem. Porque se o pai e a mãe não corrigir, o mundo vai lhe ensinar o que não deve. E vai sofrer coisas que não precisa sofrer. Isso é amor? Não é amor. É outra coisa. Tudo bem? Hebreus 12, 7 a 10. Até pensei que Alice fosse ler esse texto. Suporte as dificuldades. Vem muito dizer com a esperança, né? Suporte as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? A gente pode responder: o filho que tem como pai uma pessoa que não o ama. O pai e a mãe que não amam o seu filho, não disciplina, não corrige. Larga. Né? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. O que ele está dizendo? O pai corrige que filho? O seu ou do vizinho? Não é? Então, se nós, como filhos de Deus, não somos corrigidos por Deus,
Isso é uma característica de que nós somos filhos dele. Todos nós aqui já recebemos correção do Senhor, de uma maneira ou de outra. Sim ou não? Isso é mais uma confirmação que o Espírito está dizendo no nosso coração que nós somos filhos, né? Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam a nós e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período. Por quê? Os nossos pais não são eternos, né? Os pais vão, né? Por curto período. Segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Como é que nós participamos da santidade de Deus? Obedecendo. Tá dentro desse caminho. O que nós devemos obedecer? Jesus nos deu uma direção. Amar a Deus sobre todas as coisas. E como é que eu amo o meu próximo? Não tem outro jeito, irmãos. Se você ama uma pessoa que não é cristã, e você não falar de Jesus para ela, você está dizendo assim para ela, ó, eu te amo, mas eu quero que você morra e se lasque. A pessoa, hã? Eu te amo, mas eu quero que... Tô nem aí se você vai morrer e vai pro inferno. Não tô nem aí. O que a pessoa vai falar? Isso é amor? Você quer que eu morra e vá pro inferno? Lógico que não é literal, a gente não fala isso. Mas quando eu omito a salvação, é isso que eu tô fazendo. Eu tô falando exatamente isso para a pessoa que eu digo que eu amo. E às vezes a gente ama mesmo. Porque nós sabemos a verdade. A pessoa que não entregar a vida para Jesus, crendo que Ele é o Messias, vai morrer e vai ingressar na morte eterna. Não é? E morte eterna, irmãos, não tem nem um pingo de satisfação, de alegria, não tem nada. É morte eterna, é tormento eterno. Porque às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu não vou estar lá no céu, mas eu vou estar lá no tormento eterno. Não. É tormento. Lucas 6,36. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Misericórdia aqui está relacionada com amor. Sejam amorosos como o Pai é amoroso. Porque as pessoas que não entregaram a vida para Jesus não conseguem ouvir Deus. Não conseguem ver Deus, mas elas conseguem ver o quê? Cada um de nós. Nós vamos demonstrar o amor de novo. Vamos cair na mesma frase. Vamos demonstrar o amor para ela. Qual é o amor que eu demonstro? Olha, Jesus morreu por você. Ele te ama tanto que quer que você tenha vida eterna. E Ele é o único que pode te dar vida eterna. Esse é o amor que você pode ter para com alguém. Romanos 8, 15 e 16 diz assim: pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba Pai, que significa Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Nós já falamos recentemente sobre isso, né? Nós somos filhos de Deus. Lembre-se quando lá em João 3,16 a Bíblia diz o que mesmo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu então o seu Filho unigênito. O que é unigênito? Único. Então, antes de Jesus pagar o preço, só tinha um Filho. Jesus Cristo. Um só. O próprio Deus, na pessoa humana. Por isso que Ele é Filho único. Não tinha mais nenhum filho. Aí Jesus o que? Chamou lá os fariseus e disse: vocês dizem que Deus é vosso Pai, e eu estou dizendo que o diabo é vosso Pai. Por quê? Porque Cristo não tinha pago o preço ainda. Ninguém pode se tornar filho de Deus sem Jesus. Mas eu imagino que Jesus não estava amaldiçoando eles, com certeza. Estava explicando. É que a gente, quando vai ler, a gente fala assim: Jesus disse, e vocês são filhos do diabo. Eu creio que Jesus falava com uma voz totalmente diferente. Vocês são filhos do diabo. Porque vocês estão fazendo o que Ele quer. Mas com a voz, tentando, Cristo ministrando no coração deles, para que eles entendessem que sem Ele, sem Jesus,
Não tinha como eles se tornarem filhos de Deus. Então lá em João 3,16 ele diz que Jesus é o único filho. Mas a leitura depois que Jesus pagou o preço, agora Jesus não é mais o unigênito, ele é o primogênito. O que é primogênito? O primeiro de uma série. Quem é essa série? Nós, a igreja, que viemos depois de Cristo, que recebemos a Cristo como Senhor e Salvador. Porque em Cristo e somente em Cristo há poder para transformar o homem, quando eu digo homem, o ser humano, em filhos de Deus. Por isso que agora ele é o primogênito. Amém? E quem testifica isso no nosso coração é o próprio Deus, o Senhor Espírito Santo. Está difícil de entender? Por isso que Deus é o nosso Pai. 1 João 3,1. Veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. O Senhor nos tornou filhos de Deus por um único motivo: amor. Porque Ele nos amou. Não fique buscando aí teologia. Por que eu sou filho de Deus? É por causa do amor de Jesus, por causa do amor do Pai, do amor do Espírito Santo para com o ser humano. Outra coisa, o mundo, ou seja, a mente, os valores do mundo, não vão concordar conosco, jamais. Não vão concordar. Se você buscar a aceitação do mundo para você, como cristão, você não vai achar. Eles vão dizer: coitado, coitada, lá. Né? Mas a Bíblia diz que Ele chamou as coisas que não são, para confundir as que são. Né? Então o poder deste mundo, as riquezas desse mundo serão confundidas pelo poder de Deus. E o poder de Deus está onde, irmãos? Em nós, a igreja. A Bíblia diz lá em Apocalipse, quem fez o curso conosco lembra, que em determinado momento, ali os anjos clamam e cantam: agora chegou o poder de Deus no céu. Quem está chegando? A igreja, o arrebatamento. Né? Então, amados, o Pai nos ama. Vou te falar uma coisa para vocês, para aqueles que às vezes quer questionar com você, ou você leu, ou alguém está questionando sobre a salvação. E eles acabam ministrando aí uma salvação de vidro, que qualquer coisinha pode quebrar. Aí você pergunta: mas você acredita que a salvação é pelas obras? Não, de jeito nenhum. Está escrito lá em Efésios: a salvação não vem das obras. Tá bom, e como é que você crê que essas obras que não salvam pode quebrar a salvação que ela não consegue alcançar? As obras não conseguem alcançar a salvação. Como é que ela pode quebrar? Mas é mais nada, isso é religião. O Senhor Jesus disse que não abre mão da gente. Ele é Deus Todo-Poderoso. Como é que vai abrir? Quem é que pode, se Deus não quiser abrir mão de você, quem é que pode abrir a mão de Deus para você sair fora da mão dele? Ninguém. Nenhum poder no universo pode fazer isso. Êxodo 20:12. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor, o teu Deus, te dá. Pastor, o que tem a ver isso com o pai? Bom, estou falando de filhos, logo você lembra o quê? Que todo filho tem um pai. Nós devemos honrar a Deus. Irmãos, não procure também, de novo, os teólogos e teologia: como é que eu vou honrar a Deus? Ai, meu Deus. Aí a resposta vem, de novo, obedecendo. E a ordem que nos foi dada à igreja é: pregue o Evangelho. É difícil entender isso? Por quê? Porque Deus não complica. Quem complica é a religião e o homem. E o diabo também. Porque o diabo opera na confusão. O diabo, onde você vê que há confusão, que há desentendimento, ali quem está operando é o diabo. Se afaste ou ore para que isso acabe. Tudo bem? Bom, aí falando, os filhos devem honrar os pais. Os pais, pai e mãe. O que está escrito na lei? Se bem que não é a lei, mas olha só, nós não vivemos na lei, né? Nós não vivemos na lei. Mas quando o Senhor deu a lei para Israel, Ele disse assim: aquele filho
que maltratar o pai ou a mãe deve ser o quê? Ah, você não sabe? Morto. Imagina se fosse aplicado hoje, hein? Hein? Não é? E nós vemos o quê? Filho matando mãe, matando pai por causa de droga, por desentendimento. Ah, pastor, mas matar é mais difícil. Aí a Bíblia diz assim, ó, todo filho que amaldiçoar seu pai e sua mãe deve morrer. Hã? Por quê? Porque o Senhor deixou a figura dos pais, do pai, para representar aqui na terra a pessoa, salvaguardando as proporções, o Pai Celestial. Os pais têm ministério. Qual é o ministério? De criar os filhos. E tudo isso, e todo esse poder está sendo minimizado hoje pelo poder das trevas, a mente doentia desse mundo, da nova era. Você já deve estar ouvindo falar muito, hoje não estou escondendo mais, né? Fala-se toda hora da nova era, um novo tempo, que é a mesma coisa da nova ordem mundial. Você não tem ouvido? Está nos noticiários aí. Toda hora fala, a nova ordem mundial daqui. Isso é a nova era, que é a preparação e a instauração do governo do anticristo na terra. Tudo bem? Mas nós já sabemos quem vai triunfar. Aliás, quem já triunfou. Terminando, os filhos são herança do Senhor. Quem são os filhos? Nós somos o que do Senhor? Herança do Senhor. Uma recompensa que Ele dá, como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos da juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Claro que aqui está sendo uma alusão na família. Os filhos devem proteger os pais, a família. Os filhos, proteger a família. Então, como cristão, nós devemos ensinar nossos filhos que a família é algo de Deus e que deve ser honrada, deve ser protegida. Como é que nós protegemos a família hoje? Não deixando entrar pensamentos contra a família. Quando você ouvir de um colega de trabalho, quando você ouvir de um artista mal contra a família, você deve proteger a sua família e repudiar todo e qualquer pensamento contra a família. É para isso que nós, os filhos, ou para isso não, essa é uma das funções dos filhos, proteger a família, zelar pela família. Tudo bem? E a família é bombardeada todo dia. O pai do justo exultará de júbilo, quem tem um filho sábio, nele se alegra. Se não houver educação, como é que nós vamos ter um filho sábio? Não é? Então, lembre-se, a correção é um sinal do quê? De amor. E terminando, eu acabei falando desse versículo, né? Se alguém amaldiçoar seu pai ou sua mãe, a luz de sua vida se extinguirá na mais profunda escuridão. Não é terrível essa consequência? Terrível. Mas veja bem, relacionado com o pai. Se alguém negar, amaldiçoar, não quero esse Deus, o que vai acontecer com ele? Ele não vai mesmo para a escuridão, para o inferno? Pois é. Qual pai no meio de vocês, se o filho pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Dar o Espírito Santo a quem pedir, para nós, igreja, significa andar na direção do Espírito Santo. Deus jamais vai dirigir você, ou eu, ou nós todos aqui, a algo ruim, irmãos. Não vai dirigir você para coisa ruim. Ouça a direção do Espírito. Ouça. Normalmente a gente busca o Senhor mais quando as coisas estão ruins, não é? Isso é sabedoria? Qual é a sabedoria? Buscar o Senhor quando está tudo bem, para que eu não ingresse sem a direção do Senhor nos tempos ruins. Nosso Pai Celestial não nos deixa nem um minuto sequer, da maneira que desejamos ficar todo o tempo junto com nossos filhos, mas não conseguimos. Ele está sempre conosco, tomando conta da gente em todo o tempo. Glória a Deus. Como é que é no primeiro filho?
A mãe e o pai põem o neném para dormir, não é? E vai deitar, ele está dormindo. Basta um barulhinho na casa, quando não levanta só a mãe, que a mãe que é a primeira que levanta os dois e vai lá. Ai, aí vem o neném dormindo. Aí um põe a mão no um da outra, fica juntinho. Tá morrendo de sono, vai ficar lá olhando. Ai, que beleza. Que bonitinho. Olha o olhinho dele fechado. Olha o pezinho dele. Não é assim que as mães e os pais que amam o filho fazem? Aí o filho vai crescendo, aí a mãe e o pai lembram, se eu pudesse olhar meu filhinho de novo. Não pode mais. Que há tempo para todas as coisas. Mas Deus, irmãos, Ele faz isso todo o tempo conosco. Ele fica olhando e fala, meu filho, como meu filho é bonito. Meu filho, minha filha, onde eles estão indo? Meu Deus, meu Deus não. Eles estão indo para lá, vou protegê-lo. Anjo, guarda eles, guarda. Não nos deixa nem um minuto sequer. É assim a nossa vida, irmãos. E tudo o que acontece conosco, a Bíblia diz que é para o nosso bem. Mas tem coisa que aconteceu na minha vida, depois que eu aceitei Jesus, que eu não compreendo. Exatamente. Um dia você vai ouvir de Deus. Por que aconteceu aquilo? Você vai ouvir todas as respostas às suas perguntas, que até hoje você não teve ainda a resposta, que Deus não te respondeu ainda. Quando você estiver com o Senhor, você vai ouvir todas as respostas. Você vai saber de tudo, todas as coisas. E vai se alegrar. E vai ver o quanto Deus nos ama. Quanto Deus te ama. Quanto Deus está com você, esteve com você e estará sempre com você o tempo inteiro. Ele é o nosso Pai. Ele não se cansa. Ele não nos deixa só todo o tempo. Faça uma oração aí. Depois que terminar, estamos terminando a mensagem, faça uma oração ao Pai. Dirija o seu coração ao Pai Criador, ao Pai Celestial. Dirija a tua oração a Ele. E aguarde a resposta. Eu tenho certeza que essa resposta vai vir antes de terminar esse domingo. Vamos ficar em pé, quem está aqui, para essa oração. Antes de orarmos pelos nossos irmãos, nossos familiares e amigos que estão enfermos, para que eles sejam curados. Pai Celestial, em nome de Jesus, na direção do Espírito Santo, obrigado. Obrigado por ter nos tornado vossos filhos, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor Espírito Santo, por ter naquele dia nos convencido que só a vida eterna em Cristo Jesus, através dele, pois foi ele quem pagou o preço por nós. Obrigado, Pai, por ter nos amado dessa forma. Em nome de Jesus. Amém.